Pegue o santo livro aí agora, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Essa é a palavra que Deus começou a falar ontem no meu coração. E hoje pela manhã, quando nós estávamos ali, eu, a pastora, conversando, orando, logo pela manhã. E aí, irmãos, eu estava assim, sem entender. Mas aí, quando eu estive ali orando com os irmãos, o Senhor, Ele veio no meu coração e veio assim um entendimento poderoso de Deus para as nossas vidas nessa manhã central. Há algo do Senhor para nós, a palavra do céu neste lugar. Os céus estão abertos sobre esta casa. A palavra de Deus neste lugar. A palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Há pão quente aqui, irmãos. Não sei se tem algum profeta perdido aqui. Eu estou falando aqui, eu estou dizendo pelo Espírito de Deus isso aqui que eu vou dizer agora. Eu não sei mesmo. Mas existem muitos Elias que estão perdidos, estão desnorteados. Tem Elias que estão na beira do caminho, até chegando ao ponto de pedir a morte. Orando e dizendo assim, não estou aguentando mais. Estão debaixo de uma pressão muito grande, de uma perseguição, como foi o caso de Elias, Jezabel. E aí a pessoa chuta para o alto e diz, não vale a pena. Eu não sei se você, talvez, né? Se sinta assim, se veja dessa maneira, mas eu te digo uma coisa, quando Elias estava deitado, debaixo daquele zimbro, daquela árvore lá, e desanimado da vida, o Senhor enviou o anjo dele lá. A palavra anjo você já sabe, eu já expliquei isso aqui algumas dezenas de vezes. A palavra anjo vem de angelos, do grego, que significa mensageiro. Deus enviou um mensageiro, e esse mensageiro, ele não só trouxe uma palavra de Deus para ele, que você vai ver, depois você medita lá, livro de 1 Reis, capítulo 17, 18, é todo o desenrolar dessa história, tá bom? Medita lá, leia, né? O anjo deu uma palavra para ele, falou, ó, para com essa conversa aí, filho, tua estrada ainda é longa, tem muita coisa para fazer. Você que entrou aqui nessa manhã, ouça o Senhor te dizendo, tem muita coisa pela frente ainda. Tem muita coisa, não acabou. Não acabou o que Deus tem na sua vida. Ah, mas falaram isso, falaram aquilo, tentaram isso, tentaram aquilo. Não se curve diante disso, porque Deus tem uma palavra para você. A sua estrada será longa. Só que para você, para que nós possamos avançar nessa estrada, nós precisamos de pão quente. Nós precisamos de água fresca. E meu irmão, glória a Deus, você está num lugar onde tem um pão quente. E tem uma água fresca do Senhor para a tua vida nessa manhã. O anjo tocou ele e falou assim, ô Elias, come e bebe aí, come e bebe, pão quente e uma palavra fresca. E ele comeu e ele bebeu, e aí, ao final desse processo, numa força do céu, sobrenatural, ele avançou, e Deus continuou trabalhando na vida dele. Deus vai continuar contigo, abra o seu coração nessa manhã, amém? Eu estou dizendo, não sei, mas pelo Espírito de Deus. Então, se tem alguém aqui, alguém que tem um chamado profético, esse é um dom, esse é um chamado, ele muitas vezes ele traz consigo muitas agruras, ele não é compreendido, existe muitas coisas, por isso que a gente precisa estar alinhado, não é? Você precisa caminhar debaixo de autoridade, tem que caminhar, meu irmão, ligado, debaixo de alguma autoridade. O profeta não pode caminhar sozinho, se ele caminhar sozinho, coitado, ele se quebra inteiro, né? É horrível, estou falando do contexto neotestamentário, não é? Então é importante você estar debaixo, né? A palavra diz que lá em Antioquia, na igreja de Antioquia, quando você lê lá, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, né? Diz que a igreja de Antioquia tinha mestres e profetas, olha que coisa interessante, só que eles oraram, eles estavam ali orando, uma igreja que orava, né? A igreja de Antioquia, buscava o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou assim, separem Barnabé e Saulo, que é Paulo, para uma obra, e foram levantado ali então um ministério que é chamado apostólico. Você talvez não saiba, porque a maioria das pessoas acha que apóstolos só foram os 12, esse é um assunto muito profundo, e não é o escopo do que eu vou falar com você, mas há muitos outros, né? É diferente o ministério apostólico a partir dessa continuidade, né? O apóstolo Paulo, ele é um sui generis. Tem advogado aqui? Alguém que pertence à ordem dos advogados da OAB? Tem? Não tem? Vamos orar para o advogado nessa igreja aqui, pelo amor de Deus. Olha, você é verdade, não tinha te visto aí, perdão, filho. Né?
Então assim, a OAB é uma coisa engraçada, ela não é uma autarquia do governo, ela não é um órgão público, mas aí lá da coisa deles lá, como na Constituição deles lá, ela tem uma palavra sui generis, ou seja, não se enquadra em nada, sui generis. Não é uma exceção? Não, porque exceção, irmão, ela pode se repetir, não é exceção. Se fosse exceção, pode acontecer outras exceções, agora sui generis não, é só um. O apóstolo Paulo é sui generis, ele não faz parte do grupo ali dos primeiros 12, não é? Ele não entrou nessa turma, mas ele ocupa esse lugar. E depois o ministério apostólico ele continuou, mas ele continuou a partir, Antioquia. Nasceu, então, a partir de mestres e profetas, está vendo? O profeta tem que andar perto de um mestre, né, junto, e aí vem uma unção apostólica que vai proteger esse ministério. Não sei nem porque que eu estou falando isso aí, eu sei que isso aqui é um assunto assim, praticamente sexo dos anjos, isso é para uma aula, é para um grupo pequeno, assim, se conversar, entrar nessas coisas muito elevadas e muito profundas, mas eu estou falando isso aqui porque o Espírito de Deus, eu acredito que tem alguém aqui que está precisando disso aí, tá bom? Pega aí, livro do profeta Isaías, capítulo 61, conheci demais esse texto. Antes de ler, diga assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E nessa manhã, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Aleluia. Faça igual Pedro, você vai ver a pesca maravilhosa que você vai ter lançando a rede sobre a palavra de Jesus. Olha lá. Diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, da minha e da nossa, que a gente aconselha você a usar ela e passa aí no projetor. Diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu vou repetir, Central, preciso repetir isso aqui: óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está doendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu, Central. Aleluia. Deus vai curar esse espírito deprimido. Ele vai colocar um manto de louvor em você. Aleluia. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Preste atenção, isso aqui tem a ver com a mensagem de Amós, restaura a casa caída de Davi. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Vou repetir: renovarão as cidades arruinadas, preste atenção nessa declaração aqui, que têm sido devastadas de geração em geração. O Senhor está entrando nas nossas gerações.
O Senhor está entrando nas nossas gerações. Sabe, irmãos, a maldição, segundo Êxodo capítulo 20, diz que ela alcançava até a terceira e quarta geração daqueles que aborreciam o Senhor, daqueles que não guardavam os seus mandamentos. Mas aí o Senhor fez questão, Ele fez questão de dizer que Ele manifesta misericórdia, Ele muda, Ele entra nas gerações, Ele entra na história da tragédia, Ele entra na história do pecado, Ele entra no que quer que seja. E Ele diz, eu abençoo até a 1000ª geração. Ele disse, eu abençoo até a 1000ª geração. Sabe de quem? Daqueles que me amam, daqueles que me temem, daqueles que guardam os meus mandamentos. O Senhor está dizendo, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Central, ouvi a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Aleluia. Ministros do nosso Deus. Expliquei ontem, quem estava aqui está fazendo o Descubra. Começou ontem, foi a aula inaugural. E eu perguntei para todo mundo se ele sabia o que significa a palavra ministro. E aí ninguém sabia. Aí eu falei assim, consulta, me permitam, consulta o pai dos burros. Né? Aí todo mundo ficou assustado, eu falei bobagem, como sempre, né? Aí eu tive que explicar. Quem aqui tem mais de 40 anos? Tem uma turma aí, não é? Então você é daquela época que quando a gente não sabia uma palavra, o que a gente fazia? A gente pegava aquele dicionário. Comumente era o dicionário Aurélio. Tem outros, mas o mais comum era o dicionário Aurélio. E aí quando você consulta o dicionário Aurélio para saber o que significa dicionário, a palavra dicionário significa pai dos burros. É interessante. Não fui eu, irmão, eu não quis ser ofensivo. Mas é que nós estamos vivendo um tempo tão complicado que a gente tem que explicar tintim por tintim. A palavra dicionário, no dicionário, significa pai dos burros. Eu sou dessa época. Só para você saber, eu li o dicionário todo algumas vezes. Verdade. É perturbado o homem desse, né? Perturbado, porque eu queria aprender as palavras. Então eu estou dizendo para você, ex-cátedra, pai dos burros. E aí alguém, eu falei, agora hoje não é, hoje ou é o Google ou é a IA. Eu falei, pega aí, põe aí. Aí alguém colocou a palavra ministro, né? Nem sei se consultou a palavra dicionário, mas ministro. A palavra ministro significa, o que significa mesmo, pessoal que estava fazendo aí, descubra? Servo. Ministro, como se fosse assim, o bichão. Todo mundo tem que se curvar, todo mundo tem que fazer a vontade dele, né? A palavra ministro é servo. Na verdade, todo ministro, qualquer ocupação, qualquer cargo, né, público, a palavra é servidor público. Ele está ali para servir as pessoas. Você sabia disso, meu irmão? Servidor público, mas a gente chegou num tempo que está a coisa ficou tão bagunçada, que a gente nem entende isso. Servo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que nós vamos ser sacerdotes do Senhor. Seremos chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Servos de Deus. E sabe como que você serve a Deus, meu irmão? Servindo gente. Tem como, não, eu sirvo a Deus, mas você não serve, não ajuda ninguém, você não faz diferença nenhuma. Você tem que aí ajeitar esse negócio aí. Então algo está descompensado na sua vida, você está precisando de orientação. Até vou fazer essas coisas a gente tem que usar, irmão, porque às vezes é o momento que eu tenho para conversar com toda a igreja, né? Interessante. Nós estamos de jejum de 21 dias, a igreja. Nossa, né? Pelo menos eu acredito que você também está. Mas aí, olha que coisa, a nossa célula lá, irmão, a melhor célula da Central, né? A gente come pizza toda semana. É uma coisa, né, Jair? A gente, olha, eu vi, meu Deus do céu, toda semana a gente come pizza.
E aí a gente direto conversa, não, tal, mas dá trabalho essas coisas, de inventar, né, irmão? Não é igual, é que assim, eu tenho que já usar, não põe aquele negócio aí não, tá? Mas para desabafar. Quando eu era da maçonaria, cadê o pessoal da maçonaria? Aquilo é uma bagunça, irmão. Cada semana é um cardápio. Aí por isso que vai um monte de homem naquela célula. Os caras são os mortos de fome, eles vão lá para comer, lógico, cada semana é uma coisa melhor que a outra. Esse dia vocês fizeram panceta lá. Você fizeram panceta? Cadê? Você está olhando para mim, Eduardo? Você não estava? Ah, você faltou então. Aí, ó, eles fazem isso mesmo. Quem que estava lá o dia que foi? Olha lá, esse santo, panceta, irmão. E ele tem ele é tão assim, sabe, descarado. Me mandou a foto do negócio. Ah, pastor, faltou você aqui. Eu falei, é assim que eles levam o pessoal lá. Meu irmão, Paulo disse, fiz-me de tudo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 9 de Atos. Paulo disse, eu me fiz de tudo com todos a fim de ganhar alguns. Eles são feros, cara. E a nossa não, e vai pizza. Né? O melhor dia é quando a André faz uma pipoca para nós lá, irmão, que aí fica melhor. É bem melhor do que a pizza, mas tudo bem. Não que a pizza do irmão é boa, mas eu como a pipoca, a pizza eu não como. Não estou comendo, né? A pastora está me vendo. A gente não come glúten, né, amor? Não, mas não como. Pode perguntar para os meninos aí, amor. Pergunta aí. Me ajuda aí. Eu como? Jair, ajuda aí. Quem mais? Marco. Eu como, cadê? Quem mais é da célula aqui? O Nonato e o coisa. Eu como em nome de Jesus? Aí, ó, estou liberto. Eu não como mesmo, não como. Viu? É uma batalha, mas eu não como. Escuta, e aí, o abençoado, ele não está aí, o Wellington. Mas é um abençoado. Você acredita que ele, nesse friozinho, ele inventou uma feijoada? Mas pensa na feijoada. Aquilo, meu irmão, na hora que chegou no prédio, lá na entrada, o cheiro já estava lá. E aí tem um outro abençoado da célula, que é o Eduardo, que ele gosta de fazer as coisas. Ele fez um vinagrete, ele fez um arroz no alho assim, ele fez um negócio. Irmão, ele fez um couve com bacon, um couve com alho. Irmão, você sabe que comida boa é aquela que brilha de óleo, né, irmão? Lambuzada no óleo. Tá bom. Por que eu estou contando tudo isso para você? E eu quero... Isso se chama alinhamento. Fala comigo, alinhamento. Central. E é meu amigo, está aqui, o Marcos, é da nossa célula. Não é? E ele veio de um contexto muito diferente do nosso contexto. Ele está se adaptando à nossa realidade. Né? Eu nem sei, chegou a ser pastor ou você foi obreiro lá? Chegou a ser ordenado pastor lá? Era pastor. De um outro contexto, de uma outra mentalidade, uma outra cultura, e eu não vou fazer aqui menção a isso. Mas aí é muito engraçado, ele sempre faz essa brincadeira, eu sempre brinco, abraço ele e tal, né? Aí ele pegou, na hora que todo mundo estava comendo, aí ele veio com o prato para mim, eu tinha dito que eu estava de jejum, que daí eu entreguei, fiz o jejum de Daniel, eu não comi, né? Eu comi quase todo, irmão, eu confesso para vocês, quase todo o vinagrete, cheguei em casa, quase que eu dormi para fora, que eu estava exalando cebola, demorou, né? Olha, pensa, mas tá bom, esse é outro assunto. E aí, irmão, o Marco chegou, o jeitinho dele, é meu amigo. Ele pegou o prato e falou assim, entregou para mim e quis me levar para me colocar na frente da fila de todo mundo que estava indo para comer. Lógico, todo mundo, aquele cheiro, aquela hora, já era quase 10 da noite, então, imagina. E ele foi me empurrar para eu colocar, e ele falou, não, pastor, porque de onde ele veio, ele até falou várias vezes para mim, isso aí não é a primeira vez. Não, porque lá é assim, porque não, e tal. E aí eu falei, eu já tinha falado, mas repeti para ele de novo, falei, Marcos, mas com a gente aqui não é assim não. A gente não tem esse negócio não, aqui o maior é o menor. Você quer ser grande? Quem quer ser grande aqui? De verdade, não tenha vergonha de ser grande não. Eu até ia passar um vídeo de um menininho que de kart lá, que faz uma corrida, sabe? E que ele chega e fala assim, eu sou demais. Eu saí em último, cheguei em segundo, eu bati o recorde da pista, eu sou incrível. Que legal, eu vou trazer uma mensagem sobre isso ainda. Eu tava, você vê, né? Fica o cérebro. Tá, mas aí eu falei para o Marcos, Marcos, a gente não tem esse costume não, essa coisa de ficar, sabe? Porque, você está lendo comigo aqui, nós somos servos, irmãos. Você foi chamado para ser servo. Você foi chamado para servir. Todos nós aqui. Ainda bem que é Jesus, que é a palavra de Deus está dizendo aqui, ele está dizendo, você é um servo. Essa história, irmão, de ficar aí, né, babando ovo para líder, a gente respeita, a gente honra. Pô, eu tiro o chapéu para esses líderes aqui, amados, porque quem carrega o piano é essa turma, que nem ontem eu estava aqui no Descubra, eu falei para eles, esse pessoal carrega o piano,
Aí vocês veem, desculpa, entendem com toda, é até difícil quando você fala assim, né? Modéstia. Quem? Aí aparece o zagueiro, né? Chega, camisa 10, com a chuteira na mão e tal, bota, aí tá todo mundo e passa a bola e corre para cá, o outro defende e tal, aí joga a bola no pé dele, tipo o Romário, né? Que ficava só na banheira lá. E aí chega e faz assim, tup, a bola cai no gol, aí todo mundo, é o atacante, coisa nenhuma, irmão. Atacante não ganha jogo. Atacante não ganha campeonato. Quem ganha é o time. Escuta, Central, quem que ganha? Quem que ganha? É o time. Só que as pessoas têm a tendência a ver quem? Quem que elas veem? Quem faz o gol. Quem jogou a bola para dentro. Aí o atacante é o bichão. Ó, não se engane com isso. Não deixe isso entrar no teu coração. Houve um tempo aqui que nós lutamos muito com isso. Hoje mesmo eu e o pastor estava orando e a gente estava conversando e assim, pessoas que se importavam muito com isso, com posição. Pessoas que se importavam muito, sabe, com título. Meu irmão, mas como sofremos. Porque, assim, é uma coisa esquisita. Isso é da natureza humana, da natureza caída. Mas a natureza de Deus, ela é diferente. Está aqui, ó. Está aqui. Ele diz, vocês vão ser servos uns dos outros, irmãos. E aí, você anota aí, eu sei que a maioria não anota. Quando a pastora prega, todo mundo anota. Quando eu prego, ninguém anota nada. Eu não sei por que acontece isso aqui, Central. Mas é verdade, quando ela prega, eu vejo todo mundo com celular, com caneta, anotando. Quando eu prego, eu não vejo ninguém anotar nada. Mas, irmão, leia Filipenses capítulo 2. Eu acho que é porque eu falo muito, né? Eu falo muita coisa, eu cito muito texto. Filipenses capítulo 2, que diz que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes Ele esvaziou-se de si mesmo, e Ele assumiu a forma de... Não é servo, lá é escravo. Escravo. Aqui é escravo também. Só que as nossas traduções não trazem escravo, e eu não vou entrar no profundo nisso aqui, porque isso aqui foi uma questão cultural, por causa da herança, da escravatura no Brasil, não pegava bem. Já pensou se coloca aqui escravo, aí já ia ter essa coisa do politicamente correto, mas a palavra aqui é o hebraico, mas quando foi traduzido, porque tem a Septuaginta, que foi, o Velho Testamento foi traduzido para o grego, a palavra é doulos. Doulos significa escravo. Escravo. Nós somos escravos de Deus. Ele comprou a gente, quem comprou é dono. Deus é teu dono, meu irmão? Central, Deus é o teu dono? Então você é escravo dele, tudo bem, não cai bem, é estranho. Aí a gente lê servo, tá bom, dá uma melhorada aí, dá uma amenizada, mas sirva a Deus. Sirva a Deus como? Servindo as pessoas. Servindo uns aos outros. Serve o teu irmão, serve a tua família, serve a tua esposa, serve o teu esposo, serve os teus filhos, serve os teus pais, serve a tua casa, serve no teu trabalho. Deus te vê. Deus te vê, meu filho. Ah, mas eu faço e ninguém me reconhece. Fica tranquilo, Deus está recebendo. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como? Como para Deus, para o Senhor, não para homens. Você está servindo a Deus. Se Deus quiser, Deus muda a tua história do dia para a noite. Igual José. Eu ia pregar sobre José, não ia? Falei para vocês, o processo de José. José só serviu e só tomou pancada. 13 anos fazendo a coisa certa e se lascando. Foi ou não foi, irmãos? 13 anos sendo injustiçado. 13 anos fazendo bem e recebendo mal. 13 anos. Até o dia que Deus disse, chegou a hora. Ah, vocês estão aqui, Central? Até o dia que Deus disse, chegou a hora. Chegou o momento. Agora eu vou virar esse cativeiro aí. Agora eu vou mudar essa história. Agora vai sair do calabouço, direto para o trono. Vai sair do lugar de humilhação para o lugar de exaltação. Chegou o tempo. Chegou a hora. Aleluia, Central. É isso que Deus faz. Serve a Deus, meu irmão. Agrada a Deus. Mas eu não estou vendo, não tem problema, Deus está vendo. As pessoas não estão reconhecendo, mas Deus está reconhecendo. Tudo que você semear, você vai colher. Seja bom ou seja mal, cuidado com as coisas más que você semeia. Cuidado, diga-se de passagem. Tá bom? Porque a gente planta, infelizmente, a gente colhe. Então assim, semeia a bênção, sirva. Deus está dizendo aqui, que nós seríamos servos de Deus, seríamos ministros do nosso Deus, e vocês se alimentarão. Ô irmão, não é a teologia da prosperidade, mas quem tem fé aí, toma posse. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês vão se orgulhar.
Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra. Prepara, Central, prepara, meu irmão, alinha o teu coração, alinha a tua vida com o céu, porque Deus vai abrir sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, um tempo de porção dobrada. É um tempo de porção dobrada. Sabe, irmão, isso me chama atenção, porque na Bíblia, quando aparece esse negócio da tal da porção dobrada, você sabe quando foi, não sabe? Você lembra? Alguém que chegou para o profeta falou assim, não, fica aí. Ele, não te largo, fica aí, não te largo. E aí, agora o Senhor, você tá sabendo que Deus vai me tomar de sobre a sua cabeça, não está sabendo, Eliseu? Estou sabendo. Então o que você quer, meu filho? Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada do espírito de Elias. Elias era crente, mas Elias ele era meio estranho, para não dizer outra coisa. Elias falou assim, Eliseu, você está pedindo algo muito duro, rapaz. Você está pedindo uma coisa muito difícil, dura coisa você pediu. Porque, irmão, venhamos e convenhamos, né? Elias foi o primeiro homem na história humana a ressuscitar um morto. Foi o primeiro homem. E aí eu chego para esse homem e falo assim, eu quero porção dobrada disso aí. Eu quero porção dobrada disso aí. Tá de brincadeira, né? Elias, ele liberou uma palavra, ele disse, segundo a minha palavra. Escuta aqui, depois você lê lá, capítulo 17 de 2 Reis, 1 Reis, capítulo 17, lê lá. Ele fala, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Como que um homem tem esse nível de autoridade? Eu vou te explicar. Para você não sair daqui achando que o homem tem poder para fazer essas coisas. É Deus, mas é Deus através do homem. E chega uma hora, meu irmão, que você se alinha tanto com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, que a coisa vira uma simbiose. Vira uma simbiose. E às vezes você fala desse jeito mesmo, tá? É um negócio. O Espírito profético, ele tem um pouco disso aí. E aí, quando o filho da viúva, que ele sustentou, ele foi lá na casa dela, fez ela, provou o coração, Deus provou o coração dela, né? A mulher estava morrendo de fome, não tinha nada, e ele ainda falou, me traz um copo d'água, e depois ele falou assim, e o que você tem para comer aí? Ela falou, não tem nada, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pãozinho para mim e para meu filho, né? Estou pegando aqui uma lenhazinha, vou fazer esse pão e vou esperar a morte chegar. E ele falou, não, faz assim, faz o que você falou, mas traz um pedaço primeiro para mim. O nome disso é primícia, irmão. O nome disso é primícia. Deus tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Central, Deus precisa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. E não é blá blá blá, não é conversa. Tem que ter ação, tem que ter atitude. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar tudo, irmão. Tudo, não vai faltar nada. Mas tem que buscar. Tem que buscar. Tem que buscar, Central. Abre a boca aí, pelo amor de Deus, vocês estão aqui. Tem que buscar. Em primeiro lugar, meu filho. É primeiro lugar. Irmão, isso é uma prova violenta. Imagina, que loucura, que coisa absurda. Como que assim? Vou morrer de fome, eu vou arrancar e vou dar para um barbudo aí, eu vou dar para um homem. Eu não vou fazer isso não. A natureza da gente grita e fala que não mesmo. E você acha que está errado? Não está errado. Porque precisa ter muita fé. Precisa acreditar que Deus está no negócio. Precisa. E aí, irmão, a Bíblia diz que o azeite se multiplicou e a farinha se multiplicou na panela, e eles não passaram falta de nada durante toda aquela crise, e era uma crise generalizada, 3 anos e meio sem chover. Só que um dia o filho dessa viúva, é a viúva de Serepta, ele morreu. A mulher entrou em desespero, e quando a mulher entrou em desespero porque seu filho estava morto, a Bíblia diz que Elias, ele subiu até o quarto onde a criança estava. Irmão, escuta aí, o tempo que a gente está vivendo não é fácil, porque você tem que agir politicamente correto, mas leia o que está na Bíblia. Para mim isso é uma coisa absurda, porque o espírito profético tem dessas coisas. O mover profético, ele muitas vezes, ele é estranho a algumas coisas. E eu tenho que dar essa palavra pelo Espírito de Deus. Se acostuma, filho, não se escandaliza, porque essa manifestação ela vai ampliar no nosso meio. Ela vai ampliar no nosso meio. E vai mesmo.
com todo zelo, todo cuidado pelas Escrituras, nada fora das Escrituras. A palavra de Deus, ela é a lâmpada, é palavra, amém, Central? É palavra, tem que passar pelo crivo das Escrituras, sola Scriptura, somente a palavra de Deus, amém? Mas, esse mas aí complica, né? Elias entra no quarto, sabe o que ele fez, irmão? Quem lembra? Você já deve ter lido, né? Vocês lembram o que Elias fez? Se alguém entra com a câmera e filma, irmão, isso aí hoje dá processo, isso hoje acaba com a vida da pessoa, acaba com tudo, isso aí lascou. Porque a Bíblia diz que Elias deitou sobre o menino, rosto com rosto, ele colou a ponta do nariz dele na ponta do nariz do menino, mão com mão. Se você vê uma cena dessa, um homem barbudo, sobre uma criança, você vai pensar o quê? Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo aqui? Por isso que a gente tem que... O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. O homem carnal não entende nada, diz a Bíblia, diz Paulo aos Coríntios. E a Bíblia diz que a vida voltou naquele menino, e ele entregou ele são e salvo para sua mãe. E aí aquela mulher disse o seguinte, e é isso que diz respeito quando o profeta de Deus liberou a palavra. Ele disse, conforme a minha palavra não vai chover. A mulher olhou para ele e disse assim, agora, olha isso, irmão, depois de comer e beber, porque o profeta chegou naquela casa, depois de ser sustentada há tanto tempo, pelo milagre que foi causado através da vida do profeta, mas aí ela abre o coração e ela reconhece, ela diz, sabe o quê? Agora eu vejo que a palavra de Deus é verdade na sua boca. Você está entendendo, Central? Irmão, não sei eu sei, mas eu dá um nó aqui. Mas peraí, agora? Até aquele momento ela tinha alguma desconfiança, até aquele momento ela não tinha se curvado. Acontece, às vezes acontece com você aqui também. Não tem problema não, filho. De verdade, não tem problema. Mas você vai ver que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade nesse lugar aqui, Central. Louvado seja Deus. Vamos continuar no texto, irmãos? Vamos continuar? Então recebe. Quando 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20 diz, creia no Senhor teu Deus e você vai estar? Creia no Senhor teu Deus e você vai estar? Seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Lê na Bíblia, não vai pela minha cabeça não, crente piolho é uma derrota. Tem que ler as Escrituras, medita, porque nelas, Jesus diz, examina as Escrituras, você vai ver que está ali, ó. Elas testificam de mim, Jesus falou. Então, meu irmão, creia. Aqui está dizendo, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que você sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, aleluia. Porque eu, o Senhor, eu amo a justiça, e odeio o roubo e toda maldade. Guarda essa palavra no coração aqui, escuta, Deus odeia a injustiça, Deus odeia, olha ele falando aqui, ó, eu odeio o roubo, melhor dizendo, perdão, ele odeia o roubo, toda a maldade, e ele ama a justiça. Deus ama a justiça, perdão, até equivoquei, falei assim, fala rápido demais e fala bobagem. Ele ama a justiça, diz Deus ama a justiça, mas Deus odeia o roubo e toda a maldade. E ele diz, e em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes, aleluia, quem crê toma posse, seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Eles vão dizer, esse povo é abençoado, esse povo tem algo diferente, há algo diferente na vida deles, é Deus, eles são abençoados. É grande o meu prazer no Senhor. Central, o teu prazer está grande no Senhor? Quem está feliz com Jesus aqui? Te peguei, caiu.
Que nem diz o Luciano Subirá. Deus está feliz com você? Você está feliz com Jesus, eu estou também. E Jesus está feliz com você? Mas pastor, irmão, as escrituras dizem, o salmista disse, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Você sabe o que isso significa? Faz Deus a tua alegria, faz do Senhor, é Ele na tua vida, é só Ele, igual, né? O Maurício pregou a palavra do Fé e Finanças há uns 3 domingos atrás, agora, hoje completa, 3, não 2, né? Estou perdido aqui, mas aí ele falou, um momento ele falou, somente Deus, aquele troço ficou na minha cabeça, de um jeito que vocês não têm noção, né? Somente Deus. Aí depois eu pensava nisso e não saía da minha cabeça. Sabe por quê, irmão? Quanto mais cedo você entender que é só Deus, independente. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não tem problema, irmão. Cuidado, porque às vezes a gente perde o dinheiro para a gente aprender que é só Deus. Ah, não, mas eu estou saudável. Cuidado, porque às vezes a pessoa perde a saúde para ela entender e reconhecer que é só Deus. Às vezes a gente tem que perder coisas para a gente entender. É só Deus, independente. Aí eu preguei, eu tenho uma célula lá na Paranafé terça-feira, e essa palavra não sai da minha mente desde do outro domingo, né? Aí eu falei sobre isso lá, aí Deus, na hora que eu estava indo para Paranafé para ter a nossa célula, aí eu lembrei assim, veio, sabe, não foi eu creio que o Espírito Santo, né? Poxa, o Steve Jobs, quem lembra do Steve Jobs aqui? Ouviu falar, né? Quem tem a maçãzinha aí, ó, né? Ó, aqui, o cara foi o gênio, o criador desse negócio. O homem eu acho que ele era bilionário, não é nem questão só de dinheiro, é questão de poder, da influência que esse homem tinha, o mundo todo se curvava, reconhecia ele. Irmão, o que aconteceu com ele? Ele teve um câncer de fígado. E o dinheiro dele não pôde resolver. Você acha que ele foi se tratar onde? Desculpa, isso aqui é apenas como uma referência, tá? Por favor, não entenda mal. Mas você acha que ele foi aqui no Metropolitano? Do Sarandi? Você acha que ele foi ali? Ele não foi, ele foi no Sírio-Libanês, né? Os poderosos, os ricos, né? Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, só os bichão, né? Tem que ter muita grana. Tá, ele foi lá? Não foi. Irmão, ele deve ter sido tratado pelos maiores especialistas do mundo. Tinha recurso financeiro, tinha recurso humano, tinha tudo. Ele morreu. E eu não estou fazendo juízo de valores aqui, eu estou tentando explicar. Irmão, independente do que for, é só Deus. Independente do que for, é somente Deus. É que nós temos um péssimo hábito, uma péssima mania de entender isso, sabe quando? Quando tudo deu errado, a gente fala assim, agora é só Deus. Não é agora que é só Deus, sempre foi somente Deus. Sempre foi, só que muitas vezes a gente tem que sofrer, a gente tem que se angustiar, a gente tem que passar pelo perrengue, para daí falar assim, agora é só Deus. Vocês estão entendendo, Central? Vocês estão com a cara assustada, irmão? Palavra abençoada aqui, ó, palavra, ó, melzinho, não é? Só bênção, aquele hino, agora é só vitória, não é? Grande é o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Fala, Ele me vestiu com as vestes da salvação. Só se você puder me ajudar a pregar aí para eu tomar uma água, fala assim, Ele te vestiu, para a pessoa do teu lado, Ele te vestiu com as vestes da salvação. Ele nos vestiu com as vestes da salvação. Aleluia. E sobre mim pôs o manto da justiça, aleluia. Irmão, declara isso para você. Deus colocou um manto de justiça, mas não é a sua justiça. A minha, a sua, a nossa justiça é um trapo imundo, tá, irmãos? Já expliquei aqui o que era esse trapo imundo. É equivalente a Carefree, é equivalente às outras marcas aí, né? Então, é isso aí, só para você saber, esse trapo imundo. Então, a justiça humana é um trapo imundo. Então, Deus está dizendo que Ele te vestiu, Ele te vestiu com as vestes da salvação, e sobre você Ele colocou um manto de justiça. Essa justiça é a justiça de Jesus, é a justiça do Calvário, é a justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Igual, porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante das nações. Louvado seja Deus. Central, eu encerro. O pessoal do louvor pode vir. Você leu a Bíblia, irmão. Nós lemos a Bíblia.
Irmão, 3 mensagens em uma. O Senhor disse que Ele vai levantar a casa caída de Davi. Tudo isso que você leu aqui, vai restaurar, vai ser cavalo de justiça, vai botar uma roupa nova, vai tirar o luto, vai tirar a tristeza, vai fazer. É isso aqui. Deus está restaurando a casa caída de Davi. Logicamente que é um processo, existe um processo. José, foram 13 anos, mas quando Deus se levantou em sua santa morada, quando Deus se levantou em sua glória, quando Deus se levantou em seu poder, Ele mudou do dia para a noite ou da noite para o dia. Deus pôs a mão. O coração de José foi muito provado. Os nossos corações são provados. Guarda o teu coração. Jesus disse, sobre tudo que você tiver que guardar, meu irmão, guarda o teu coração, porque dele que procede as saídas da vida. Cuidado com o teu coração. Amém, Central? Amém. Muito cuidado. Nosso coração é uma batalha constante, irmão. É uma batalha constante. Guarda o teu coração. José, ainda bem que ele guardou o coração dele. Ele tinha tudo para sentir ódio. Ele tinha tudo para ter raiva, ele tinha tudo para amaldiçoar, ele tinha tudo para ficar murmurando, reclamando, está vendo? O que adiantou? O que adiantou a família desgraçada, irmãos malditos, né? Esse Potifar, a mulher dele é uma rampeira, uma tragédia, e eu fiz tudo direitinho, não errei, não fiz nada de errado, e passei por isso, e aí eu vim para a cadeia, aí eu fico aqui, consolando os outros. Cuidei do copeiro, cuidei do padeiro, dei uma palavra, ele estava angustiado, ele estava desesperado, e eu fui lá, e eu socorri eles, e ó como que eu estou. 2 anos se passaram, 2 anos se passaram, ele ajudou o copeiro, e o copeiro, do jeito que ele falou, aconteceu. Ele foi para a presença de Faraó, mas esqueceu dele durante 2 anos. Escuta aqui, Central. A gente acha que o copeiro que esqueceu ele foi Deus. Ah, mas Deus esqueceu dele? Não. Deus estava preparando o momento certo. E sabe quando foi o momento certo? Foi o dia que Faraó sonhou. E não havia um homem na face da terra que podia ajudar ele. Opa, vírgula. Exceto José. Exceto José. E José é lembrado. E o copeiro fala, pequei, fiz bobagem. Eu fui ajudado, eu fui amparado, eu fui consolado por um garoto. Ele me ajudou na pior hora da minha vida, no momento mais difícil, no momento mais angustiante, e eu não fiz nada, eu me esqueci dele, pequei. Faraó, tem um rapaz, tem um menino que está lá no calabouço, ele tem o espírito dos deuses. Ele estava dizendo, ele tem Deus na vida dele, e se tem alguém na face da terra que pode interpretar o teu sonho, é José. Aleluia, Central. Aleluia. Irmão, vocês têm que baixar o microfone aí, porque eu só estou ouvindo aqui, eu não sei como está aí fora, se daí fica horrível para o povo. Irmão, escuta aqui. E então o Faraó falou, então traz esse cara aqui. Manda ele vir aqui, manda ele entrar na minha presença. Aleluia. Rabassutecan, fica de pé, Central. Fica de pé, Central. Xaralabassurianda e cantaralabás. Irmão, e aí José não é bobo, irmão. Olha aqui, presta atenção, tem um ensinamento aqui antes da gente encerrar, o horário já venceu. Baixa um pouquinho aí, filhos. Escuta, tudo tem protocolo nessa vida. Tudo tem protocolo nessa vida. Deus está falando com alguém aqui. Você vai entrar na presença do rei. Você vai entrar na presença do rei. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida numa fração de segundo. É uma palavra, mas presta atenção. Não entra de qualquer jeito. Não entra de qualquer jeito. A Bíblia diz que José foi lá e tomou banho. José foi lá e fez a barba. José foi lá e fez o que ele podia. Ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha. Deus está dizendo para você aqui nessa manhã central, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Deus está olhando para você. Deus vai pôr a mão dele na sua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai levantar a casa caída de Davi. Eu não posso, você não pode, mas o nosso Deus pode, amém? Digo, o nosso Deus pode. Não tem o que Ele não possa. Ele pode todas as coisas. Ele vai fazer. E aí então o Faraó olha para o menino e fala assim, rapaz, você é o bichão mesmo, hein? Você filma e você fala ao mesmo tempo. Uma hora vai ter que colocar aqui para vocês assistirem esse vídeo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Isso é um meme da internet. O rapaz estava fazendo uma entrevista com um rapaz que estava preso, e ele olhou para o rapaz preso lá, e ele fala. Aí ele olhou para o cara e falou assim, você é o bichão mesmo, hein? Você filma e você fala ao mesmo tempo.
Faraó olhou para José e falou: você é o bichão mesmo, menino. Você filma e você fala ao mesmo tempo. Irmão, alguém vai olhar para você. Alguém vai reconhecer o que Deus colocou na sua vida. Alguém vai reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Ainda que ninguém reconheceu até hoje, ainda que ninguém viu, Deus viu, Deus está vendo, e Ele vai colocar a mão dele sobre você. Ele colocou a mão sobre José. E aí o homem mais poderoso do mundo daquela época, Faraó, olha e fala: então é o seguinte, garoto, a partir de agora eu só sou maior do que você porque eu sou o Faraó. Mas ó, você está vendo esse anel aqui? Com esse anel aqui você governa tudo. Você manda soltar, você manda prender, você manda entrar, você manda sair, você manda o que você quiser fazer, você faz. Toma esse anel, senta na cadeira e governa. Governa. Deus quer fazer isso. Deus quer nos levar a um tempo para exercermos governo, autoridade e governo. Isso é um ato dos céus. Ninguém toma esse poder para si. Escuta, você, eu, nós, ninguém aqui toma esse poder para si. Escuta aqui, filho, você tem que entender isso de uma vez por todas. Ninguém toma esse poder. Ninguém faz isso. Jesus falou: nenhum poder, nenhuma autoridade você teria, falando com Pilatos que lavou as mãos, se isso não te fosse dado do céu. A autoridade e o poder que Pilatos teve para lavar a mãozinha e falar: não tem nada a ver com isso aí, faz o que vocês quiserem. Sabe, irmão, isso veio do céu, porque tudo é permissão de Deus. Central, tudo é permissão de Deus. Poder vem do céu, autoridade vem do céu, vem do céu. E eu libero uma palavra sobre nós nessa manhã. Os céus estão abertos sobre esta casa. Os céus estão abertos sobre esse lugar aqui, Central. Chegou a hora de você se levantar no Senhor. Chegou a hora de você assumir um lugar de autoridade, meu filho. Aquela autoridade que foi retirada, que foi roubada, que foi usurpada, e acontece demais. Isso aí é a coisa mais comum. Mas o Senhor quer restaurar a tua autoridade. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer levantar você. Ele quer reconstruir o que foi destruído. Deus vai reconstruir. Deus vai fazer nova todas as coisas. Não viva do passado. Escuta aqui, Central. O Senhor tem dito, domingo após domingo, Ele tem bradado dos céus e dito: não viva do passado. Não fique se alimentando do ontem, porque eu faço nova todas as coisas. Eu tenho algo novo. Você não está percebendo o que eu estou fazendo. Deus está fazendo algo novo. Aleluia. Apenas tenha paciência. Quem sabe o maior teste que você está vivendo é o teste da paciência. É aguardar. Aguarda calado. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador e ele não abriu a boca dele, ele ficou quieto. Batiam, surravam, espancavam, humilhavam, faziam tudo e ele calado. Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca diante dos seus tosquenejadores, diante daqueles que estavam arrancando o couro dele. Mas Deus o via, Deus sabia, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Deus vai operar. Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio, na sua vida. Vamos nos achegar ao Senhor. O horário venceu, tá, irmão? Deixa eu falar, ó. Só dar uma baixadinha aí na fala. Eu atrapalho às vezes as coisas, e eu sei. Humildemente eu peço até perdão, mas é duro pedir perdão, porque é bem provável que domingo que vem eu vou fazer a mesma coisa. É bem provável. Então já pensou? Irmão, se deu, é 11h30, o culto tem que terminar 11h30. É assim o protocolo. Aí você fala: puxa, eu preciso ir embora, esse homem não para. Não fica à vontade, por favor mesmo. Não fica assim: meu Deus do céu. Às vezes você tem que ir mesmo, você tem compromisso. Você pode sair, sai meio francesa assim, não dá na cara, mas sai, fica tranquilo. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos orar, tá bom? Vamos cantar uma canção agora e nós vamos orar. Então, em nome de Jesus, se alguém aqui precisa ir embora, quando você bater teu olho e falar: é 11h30, é o horário, vai embora, fica à vontade, tá bom? Com todo amor, com todo carinho, tá bom? Eu não vou ficar falando, eu fico envergonhado, vou pedir perdão, porque eu sempre dou uma pisada na bola, escorrego. Ixi, não, já teve uma época que eu escorregava bem mais, né, amor? Tinha época que eu era, porque era tudo eu tocava, cantava, pregava. Então assim, o louvor era quase 2 horas de louvor. Não sei como o povo aguentava. Por isso só tinha gente nova na igreja, não tinha uma pessoa de mais idade na igreja. Mas lógico, pegava o violão e ficava 2 horas cantando.
né? Se tivesse pessoa de idade, a pessoa fala assim, não posso ir nessa igreja não, né? Tem que ir numa igreja onde você aguenta ficar de pé. Você não precisa ficar de pé, você tem liberdade. Às vezes é porque não fala, você fica com vergonha, né? Não, vou sentar, tá doendo, não tem problema, tá bom? Nós vamos cantar essa canção e depois eu quero orar com você, no nome de Jesus. Você pode levantar sua voz?